Olá, tudo bem? A fotossíntese é um dos processos autotróficos mais importantes da natureza. Através da fotossíntese, as plantas produzem toda a biomassa que será responsável pela manutenção das relações alimentares. Mas vale a pena frisar que existem alguns fatores abióticos na natureza que limitam o processo fotossintético, tais como água, CO2, temperatura e intensidade luminosa. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Fatores limitantes da fotossíntese. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Após a vinheta, fatores limitantes da fotossíntese. Vem comigo! Fatores limitantes da fotossíntese. Vamos a eles. Muito bem. Primeira coisa, o que é um fator limitante, tá, para o processo de fotossíntese? É aquele que se encontra em menor quantidade em um dado momento. Se a luminosidade estiver em menor quantidade num dado momento, a intensidade luminosa, então, representa o fator limitante para a fotossíntese neste momento. Se for a água, será a água. Se for o CO2, será o CO2. Primeira coisa, antes de tudo, vamos dar uma analisada sobre o espectro de absorção luminosa pela clorofila A e pela clorofila B. Ok? A clorofila A é a clorofila mais importante no processo fotossintético e a clorofila B, ela amplia a faixa de absorção luminosa. Aqui nós temos um gráfico que é um gráfico clássico que analisa exatamente esse espectro de absorção. E eu quero que você perceba alguns detalhes nesse gráfico, ok? Olha só, nessa faixa aqui, entre 400 e 480 nanômetros, você tem uma boa absorção de intensidade luminosa. E a outra faixa de absorção é entre 600 e cerca de 680 nanômetros, que é a segunda faixa ótima de absorção. Detalhe importante, a faixa de 400 até 480 equivale à radiação ultravioleta no espectro de luz visível, tá? O azul, entendido? E a outra faixa é o laranja e o vermelho. Então, o que é que nós podemos verificar aqui? Nessa faixa de violeta azul, nós temos a melhor faixa de absorção luminosa pelas clorofilas A e B, e na faixa do laranja ao vermelho, nós temos também a melhor faixa de absorção do espectro luminoso pelas clorofilas A e B. Agora, surpreendentemente, qual a faixa pior de absorção? É a que corresponde ao verde. Que cor é a clorofila? A clorofila é verde. E nós sabemos que as cores nada mais são do que processos reflexivos da luz que incide sobre as superfícies. E aí a nossa visão capta, tá? Isso aí, quando transforma o impulso elétrico, a nossa mente traduz isso numa respectiva cor através dos nossos cones de visão. Então, observe, o verde é a pior faixa de absorção, entre 500 e 600 nanômetros, que corresponde ao comprimento de onda luminosa verde, né? 500 e 560, 70, por aí. Então, você tem a pior faixa de absorção. Então, a luz ela é refletida e, consequentemente, compreende o comprimento de onda luminosa caracterizado pelo verde. Isso é um detalhe importante que você deve guardar sobre o espectro de absorção luminosa pelas clorofilas A e B. O primeiro fator limitante que nós vamos analisar é exatamente esse. Nós estamos falando de luz, então vamos falar sobre intensidade luminosa. Nós temos aqui uma reta vertical que representa a taxa de fotossíntese, a taxa de fotossintética. Quanto mais alto nesse eixo vertical, maior é a taxa de fotossíntese. A seta horizontal equivale exatamente à intensidade luminosa.
Analisando graficamente, você aumenta a intensidade luminosa, consequentemente aumenta a taxa fotossintética. E como se comporta a intensidade luminosa no processo fotossintético, ok? Vamos partir do princípio que nós estamos trabalhando com quantidades de CO2 e quantidades de água ideais, tá? Nós vamos analisar a intensidade luminosa como fator determinante, limitante no processo fotossintético. Então, CO2 e água em condições ideais, nós fornecemos luz. E o que é que você percebe? A gente vai fornecendo energia luminosa, observe que vai ocorrendo fotossíntese, tá? Aumentamos ainda mais a intensidade luminosa, observe que a taxa de fotossíntese continua crescendo, a taxa de fotossíntese melhora. E aí eu pergunto para você, neste ponto aqui do gráfico, a luz está sendo um fator limitante? Eu não sei. Eu vou administrar mais luz, eu vou aumentar a intensidade luminosa e percebo que a taxa de fotossíntese melhora em relação ao ponto de intensidade luminosa anterior. Ok? Isso é suficiente? A luz ainda é um fator limitante? Eu não sei, né? Então vamos acrescentar mais luminosidade. Observe que a fotossíntese continuou melhorando, até que chegamos a um ponto onde você aumenta a intensidade luminosa e a taxa fotossintética não aumenta. A luz, consequentemente, deixou de ser um fator limitante para o processo de fotossíntese e eu posso dizer, então, considerando que CO2 e água estão em condições ideais, que a minha taxa fotossintética atingiu o ponto máximo. Aí você diz, esse ponto máximo aqui é exatamente o chamado ponto de saturação. A que se deve esse ponto de saturação? A capacidade dos fotossistemas, tá? Fotossistemas 1 e 2, captar a energia luminosa. Eles já estão trabalhando no máximo, eles já estão excitados no máximo. Então, a minha taxa fotossintética agora é máxima. Ok? Entendido isso? Agora, em algum ponto desse aqui, isso varia de planta para planta, eu vou ter uma situação que é esta situação representada por essa barrinha vermelha aqui. O que ela representa? O que é este ponto aqui? Este ponto é o ponto que nós chamamos de PC. O que é o PC? Ponto de compensação fótico. Ok? O ponto PS é o ponto de saturação, aumentando a intensidade luminosa a partir do ponto de saturação para frente, a taxa fotossintética não aumenta, mas até um pouco abaixo desse ponto de saturação, eu vou encontrar o ponto de compensação fótico. E o que significa o ponto de compensação fótico? É o seguinte, veja só. A fotossíntese é um processo metabólico de produção de substâncias, ok? A respiração é um processo metabólico de degradação de substância para produzir energia. Quando eu fotossintetizo, eu produzo substâncias, eu anabolizo. Então, a fotossíntese é um processo de produção. Quando eu respiro, eu degrado substâncias para produzir energia. Entendido? Então, a respiração é um processo de consumo. Falamos em fotossíntese, produção. Falamos em respiração, consumo. Entendido até aí? Muito bem. Baseado nisso, primeira observação. O PC, que é o ponto de compensação fótica, ele varia de planta para planta. Tem plantas que têm um ponto de compensação mais alto, tem plantas que têm um ponto de compensação mais baixo. Mas o que é que o PC determina? Determina a quantidade mínima de luz para manter um saldo metabólico positivo, garantindo com que a planta se mantenha. Ela não vai declinar, ela não vai crescer. Ela não vai se desenvolver, mas também não vai definhar. Ela vai manter um estado de equilíbrio. O ponto de compensação fótico é o ponto de equilíbrio, onde tudo que ela está produzindo na fotossíntese equivale a tudo que ela está consumindo na respiração. Baseado nisso, você tem 3 situações. Quais são as 3 situações? A planta pode estar trabalhando abaixo do ponto de compensação fótico. Isso quer dizer que o processo fotossintético, o processo de produção está menor
do que o processo de consumo, o processo de respiração. Ora, se a planta está produzindo menos do que ela está consumindo, qual é a tendência natural? É ela ir definhando, definhando, definhando até morrer. É péssimo para uma planta não receber uma intensidade luminosa suficiente, ok? De modo que ela esteja produzindo bem menos do que o que ela está consumindo para a sua sobrevivência. Entendido? Se ela estiver no ponto de compensação fótica, a fotossíntese, tá? Tudo que ela está produzindo por fotossíntese equivale a tudo que ela está consumindo na respiração. Nesse caso, ela mantém o estado de equilíbrio, mas estará impossibilitada de fazer reserva, de reservar matéria orgânica, seja armazenada nos seus tecidos, seja armazenada na forma de frutos. Se a planta estiver recebendo uma intensidade luminosa, de modo que ela esteja operando acima do ponto de compensação fótica, ok? No modo que ela esteja operando com uma taxa de fotossíntese máxima, o que é que vai acontecer? A produção estará maior do que o consumo. Ela está produzindo mais do que ela está consumindo no processo de respiração. Assim, ela vai produzir reserva, ela vai armazenar bastante nutrientes nos seus tecidos, na forma de frutos, ela vai se desenvolver, ela vai crescer e ela vai realizar a sua função ecológica de produzir a biomassa para a manutenção de todos os consumidores nas relações alimentares. Então, é dessa forma que a gente interpreta o processo de intensidade luminosa como fator limitante da fotossíntese. A outra situação é a concentração de CO2. Então, eu tenho uma reta aqui, essa reta vertical representa a taxa de fotossíntese, essa reta horizontal representa a quantidade de CO2. Entendido? E aí nós temos aqui o quê? Agora, quais são as condições ideais? Luz e água. Consideramos taxa de luminosidade máxima, ok? Quantidade de água disponível também muito boa, tá? São condições ideais. O que acontece então? Fornecemos CO2. E aí? Jogamos então a taxa de CO2, que no mínimo tem que ser de 0,03% na atmosfera para que a fotossíntese consiga ser mínima. Forneço CO2. Esse CO2 é suficiente? Está suficiente para que a taxa de fotossíntese seja máxima? Eu não sei. Então, nós adicionamos mais CO2. Essa taxa é suficiente, aliás, essa taxa melhorou, essa concentração de CO2 maior melhorou a taxa fotossintética? Você percebe que sim. Será que é suficiente? Tá, eu não sei. Então, continuamos aumentando. E nós vamos aumentando a concentração de CO2 até que chega no limite onde eu continuo aumentando a concentração de CO2 e a taxa fotossintética não aumenta mais porque atingimos o ponto de saturação. A que se deve esse ponto de saturação? Se deve à enzima rubisco. Você que já estudou fotossíntese, se você não estudou, volta lá no nosso canal, nós temos aula sobre fotossíntese lá. E quando você estuda fotossíntese, é a etapa química, que é a etapa escura, tá? Então, é nessa etapa onde ocorre a produção de glicose pelo vegetal a partir de CO2. É nessa fase onde ele capta CO2, reage o CO2 com a ribulose 1,5-bifosfato para desencadear o ciclo de Calvin. Mas para que haja essa reação, eu preciso de uma enzima, a enzima rubisco, a ribulose, bifosfato, carboxilase, oxigenase. Então, é ela quem é responsável por fixar o CO2. Tá? A planta retira o CO2 da atmosfera, tá? E a rubisco fixa o CO2, então, na ribulose 1,5-bifosfato para disparar uma série de reações químicas que a gente estuda em detalhes quando analisa a fase escura da fotossíntese, ciclo de Calvin, lá, tá? Mas a rubisco é uma enzima. E a enzima, tá? Se todas as enzimas disponíveis estiverem ocupadas com os seus substratos, então você sabe que a quantidade de substrato, entendido? Certo? Funciona como fator limitante
da enzima. Se eu tenho 100 enzimas disponíveis e tenho 1000 substratos de CO2, então não vai dar para aumentar ainda mais a velocidade. Então, o ponto de saturação na concentração de CO2 deve-se exatamente o quê? A disponibilidade da enzima rubisco, tá? De realizar a fixação de CO2. Se as enzimas estão todas ocupadas, é preciso de um tempo para desocupar as enzimas para que elas possam captar, né, promoverem a reação com outras moléculas de CO2 e aí eu ter taxa fotossintética. Entendido? É assim que vai funcionar. Aí, observação importante. Professor, eu atingi o ponto de saturação. O meu fator aqui está relacionado com a rubisco. CO2 eu tenho acima do ponto de saturação. Eu não tenho rubisco suficiente para fazer a reação química. Tá? Então, o que acontece se continuarmos aumentando a taxa de CO2 ainda mais? Aí o problema será CO2 excessivamente alto. Nós sabemos que o CO2 ele pode reagir com água, formando ácido carbônico. Ora, então, se as rubiscos estão ocupadas, a taxa de CO2 continua aumentando, esse CO2 começa então a reagir com água na planta, ok? Formando H2CO3. Isso vai produzir um prejuízo no processo fotossintético, reduzindo consideravelmente a produção de glicose na planta. Esse é o problema. E, em determinados casos, pode até matar a planta por asfixia. Também pode ocorrer. O outro fator que nós vamos analisar, limitante, é a temperatura. Temperatura é muito simples. Eu tenho a taxa fotossintética, eu tenho aqui a temperatura, então a gente vai subindo a temperatura, vai elevando a temperatura até um determinado ponto, que esse ponto aí é chamado de ponto ótimo. Temperatura ótima. Tá? Passou desse ponto, o que é que acontece então? Eu vou ter desnaturação proteica das enzimas, não é isso? As enzimas, elas não suportam temperaturas muito elevadas. A temperatura ideal é no máximo 40 graus centígrados. Então, se a temperatura na planta aumentar consideravelmente, ultrapassando os 40 graus centígrados, o maquinário enzimático desse vegetal não vai aguentar e aí as enzimas serão desnaturadas e, consequentemente, o vegetal definha e morre. Ok? Então, esses são os detalhes importantes que nós temos que analisar sobre os fatores limitantes da fotossíntese. Vamos, então, a um exemplo prático para você entender. Vamos analisar a seguinte questão. Olha só. Eu tenho aqui um ambiente muito conhecido, tá? Que é o ambiente da caatinga. Tá? É um ambiente extremamente severo, é um ambiente extremamente seco, chove pouco. Tá? Você tem uma série de vegetais aqui que têm adaptações importantes para esse clima. Os cactos, por exemplo, que não têm folhas, no lugar de folhas tem espinhos, evitando então a transpiração. Um caule adaptado a armazenar água, que é um caule tipo cladódio, que é o caule específico dos cactos. Entendido? Então, plantas, você observa aqui, plantas com folhas, as que têm folhas são folhas bem estreitas para reduzir a superfície de transpiração. Então, a camada de vegetação desse ambiente extremamente árido está relacionado com plantas que têm adaptações para resistir. Baseado nisso, a pergunta: qual o fator limitante da fotossíntese neste ambiente? Se você respondeu água, entendido? E você perguntar para o professor Billy Paul, o professor Billy Paul vai dizer: não sei. Aí você diz: como? Acreditamos que o fator mais limitante aqui é a água. Será? Vamos considerar o seguinte: eu tenho aqui uma reta horizontal com duas barras. Essa barra aqui é a barra relacionada à água, disponibilidade de água. Percebemos que existe nesse ambiente uma certa disponibilidade de água. E existe também nesse ambiente uma certa disponibilidade de CO2, até bem maior do que a disponibilidade de água. E aqui, tá, ok? Essa barra está considerando a água, essa barra está considerando CO2, temos água e temos CO2, agora não temos luz. Não vai haver fotossíntese.
Se não tem luz, não haverá fotossíntese. Embora eu tenha água, embora tenha CO2, não tem intensidade luminosa, não haverá fotossíntese. A luz, então, não é o fator limitante nessa situação. E você pergunta para mim, mas por que não tem luz? Professor, porque está de noite. De noite não tem luz. Consequentemente, não há processo fotossintético. O dia vai amanhecendo, ok? E aí começa a surgir um certo grau de intensidade luminosa. E aí o que é que acontece? A planta inicia o processo de fotossíntese. A intensidade luminosa começa a subir, a taxa fotossintética começa a subir junto. Será que a luz é um fator limitante? Tá? Aí vai aumentando a luminosidade. Você observa que a taxa de fotossíntese melhora. Ok? Será que é limitante a luz? Você acrescenta a luz, consequentemente a taxa fotossintética aumenta. Então, a luz era um fator limitante aqui, nesses 3 pontos, porque aumentou a intensidade luminosa, aumentou a taxa fotossintética. Eu pergunto agora, a partir deste ponto aqui que nós estamos, se eu continuar aumentando a intensidade luminosa, vai aumentar a taxa de fotossíntese? Analise aí os gráficos. Você percebe que não. Vamos supor que a gente aumente ainda mais a intensidade luminosa aqui. A taxa de fotossíntese vai subir? Não. Por quê? Porque eu atingi, aqui, ó, eu atingi o limite máximo de disponibilidade de água. A água agora passa a ser, consequentemente, o fator limitante para a fotossíntese. Entendido? Sendo assim, o que é o fator limitante no processo fotossintético? O fator limitante é aquele que falta num dado momento. Entendido? Ficou claro isso para você? Certinho? Belezinha? Muito bem. Então essa foi a nossa aula sobre fatores limitantes da fotossíntese. Não esqueça de ir na descrição do vídeo, baixar o seu biomap, baixar os seus bioeses, resolver os seus exercícios. Professor, errei a questão, o que eu faço? Vá verificar por que você errou, para que você não erre a questão na próxima lista que você for resolver, ou se essa questão vier a cair na prova. Isso é extremamente importante. Ok, pessoal? Foi um imenso prazer estar com vocês. Nos encontramos, então, na próxima aula. Tchau!